Oi, gente, esse é o ArquiCast número 172, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar de cinema. O filme do momento faz parte de uma série de filmes que tem a cidade como um dos seus principais personagens. O protagonista é um dos nossos super-heróis favoritos, mas a gente poderia adaptar um ditado e dizer: diga-me onde andas e te direi quem és, já que não dá pra falar do Batman sem falar de Gotham City. A gente conversa sobre a versão mais recente da saga do Homem-Morcego nas telonas e sua jornada para tentar salvar Gotham das mãos do crime organizado e tentar restabelecer alguma ordem que traga união e esperança para a população da cidade. Os elementos chaves de uma trama estão todos lá, mas quem brilha mesmo em quase todas as cenas é ela, que é Gotham, uma mistura de várias cidades que a gente conhece e mais atual do que a gente gostaria. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar aqui os nossos convidados. Primeiro, Bernardo. Eu posso falar que ele é pós-graduado em Batman, tem especialização em histórias e quadrinhos. Fala aí, Bernardo, tudo bom? Obrigado pela presença aqui. Tudo bom, cara? E se você me permitir, tenho que dizer isso. Obrigado por me convidar para participar desse bate-papo. Vai ser tudo isso agora. Obrigado pela presença, Bernardo. Tá aqui também o Guga. O Guga é pós-graduado também em Batman Sombrio e algumas HQs, né, Gustavo? Obrigado pela presença aqui. Não, eu só fiz uma cadeira em Batman. Minha especialização e doutorado é em Homem-Aranha. Entendi. Muito bom. Obrigado pela presença. Bom, tá aqui para conversar com os dois a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem. E Rafa, Adilson, Bernardo e Guga, bem-vindos novamente aí pra gente falar de cinema e arquitetura e do meu querido Robert Pattinson, quer dizer, Batman. Eu vim aqui por causa dele. Ele é o Batman agora. Ele é o Batman definitivo. Mentira, ele é o Batman agora da hora. Eu adoro o Batman, adoro. É também, né? Eterno vampiro. Vai, pode ser o que ele quiser. Eu tô aceitando qualquer coisa. Bate palmas. Vamos que vamos. Pois é, sou fã do rapaz, admito total. Mas vamos lá, vamos falar de Gotham. E tá aqui também o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, Adilson, Lili, Guga, Bernardo. Obrigado pela presença ilustre aí de dois conhecedores dessa arte. E, Bernardo, depois eu te chamo pro batizado. Nossa, essa foi péssima. Essa foi muito ruim. Antes que a gente fique mais envergonhado com a piada do Rafa, a gente vai pros e-mails, comentários, outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Tô aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, beleza. E você? Tudo certo. Bom, Rafa, como é que esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Bem, do modo raiz, mandando um e-mail para contato@arquicast.com. Temos também nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e, claro, também o grupo do Telegram, né, Adilson? Isso aí, se você quiser conversar com a gente, ver outras postagens que a gente bota lá e participar das nossas discussões, é só entrar no nosso grupo, t.me/arquicast. Estamos esperando por vocês. Isso aí, e também temos o canal do YouTube, então se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, temos episódios em áudio, temos episódios que a gente também faz gravações em vídeo, temos lá pequenas historinhas, né? Tem bastante coisa lá no YouTube, né, Adilson? É isso aí. Então, se você não quiser ouvir os comentários do episódio passado, é só pular para 9 minutos e 10 segundos. Então, Rafa, a gente vai ler alguns comentários aqui que fizeram do episódio passado lá no nosso grupo do Telegram. Isso aí, vou ler aqui o primeiro comentário da Maressa. Maressa que tá sempre comentando aqui via e-mail, Instagram, Telegram. E é legal que no Telegram a gente consegue dar esse feedback mais rápido, né? Que aí ele cai aqui no nosso celular. Então a Maressa escreveu: que bacana, gente. Legal demais a Maris ter participado desse episódio de estreia. Foi minha professora, uma querida. Saudades do meu tempo de arquitetura da Federal de Viçosa. Já estou considerando o episódio como a estreia da série. Agora vocês que lutem e façam a sonhada série sobre habitação de interesse social. Pô, legal, Maressa. A ideia é essa mesmo. Tem muito assunto pra falar disso. E realmente a gente só abriu o leque, né? Para depois a gente escolher aí para qual caminho a gente vai nos episódios e contamos aí com as sugestões de vocês também aqui no Telegram, por e-mail, por Instagram, fiquem à vontade. Tem um comentário do Arthur Francisco também, ele fala o seguinte: interessante recapitulação do histórico da habitação de interesse social. O que eu acho que poderia ser um tema a abordar nessa discussão é o processo de guetificação de mão dupla que ocorre em nossas cidades. Não é um problema que a habitação de interesse social cria, mas que também não ajuda a resolver. Nossas cidades vão ficando cada vez mais segregadas, com grupos populacionais tendo acesso a apenas partes delas. Por um lado, o que vocês já mencionaram,
populações gigantescas relegadas a partes cada vez mais distantes e precárias, por outro, populações encasteladas em bairros ricos que perdem a noção da realidade da sociedade. Mas mesmo quando a habitação de interesse social chega num bairro mais central, como em alguns exemplos citados, ainda assim gera um gueto localizado. Nesse sentido, fiquei pensando se uma ferramenta como o aluguel social, que dê acesso ao imóvel na região de interesse da população, não seria mais interessante do que produzir novas unidades. Lembrando que numa cidade como São Paulo, a vacância de imóveis é enorme. Pois é, Arthur, isso é na verdade, isso é uma questão muito complicada. A habitação de interesse social, ela não é só, quer dizer, não abrange só a construção de casas, como a gente comentou, mas ela compõe uma rede bastante complexa de tentar adaptação dessas pessoas que envolvem, ainda mais uma cidade como São Paulo, questões complexas como edifícios que estão ocupados, né? Até mesmo o uso capião, enfim, outras medidas que a gente pode minimizar esse problema, mas que não são feitas em escala, né, como a gente diz, para resolver problemas de mais pessoas. E também, como a Maristela falou, falta vontade política, né? Talvez seja a mais importante questão aí. O que você acha, Rafa? Eu acho super interessante essa abordagem do Arthur, porque, assim, existe, né, essa conta que, principalmente nos grandes centros, dá para se pensar, né? Então, você pode, em tese, solucionar o déficit sem construir novas unidades, né? Trabalhando não só com a melhora das áreas precarizadas e também com outras formas aí de fazer com que a população possa se mover ali, né, e habitar a cidade da melhor forma possível. Por outro lado, a gente também tem, por exemplo, o nosso caso aqui, que a gente conhece bem, né, uma cidade média com muita terra urbanizada disponível, né, que também é uma grande oportunidade de você experimentar novas tipologias, novas formas de fazer a habitação, né. Então eu acho assim, tem muitas ferramentas interessantes que eu acho que elas vão variar por contexto, mas essa discussão do aluguel social também é super interessante, sobretudo pensando nas questões de clima e nas questões também de desapropriação, que, né, a gente olha o caso de Petrópolis aí, então programas que pudessem garantir durante uma fase de implementação de habitação, né, um aluguel social também digno, né, para esse período aí de remoção e locação para outras áreas. Então, assim, é uma sugestão super interessante discutir a habitação do ponto de vista das políticas públicas, não necessariamente da arquitetura e dos projetos, né? Bem interessante essa dica aí. Pensei até na questão de guetificação e gentrificação, que é uma discussão interessante também. Mas aí são vários temas que a gente pode abordar aqui, mas ótimas sugestões. Tem mais um recado lá, Rafa. Bem, tem uma mensagem aqui no meu telefone aparece Will, né? Mas não sei se é W-I-I. No meu aparece W-I-I. Eu não sei se é Will. Pode ser W-L-L, enfim. As pessoas precisam colocar um nome bonitinho lá, senão a gente não consegue saber o nome da pessoa. Mas acho que é o Will, porque ele usou um W e um I maiúsculo e o L minúsculo. O Will escreveu aqui, ó: gostei bastante do episódio, um arquiteto que discute a temática é o Nabil Bonduque, inclusive indico a leitura do livro escrito, né, Origens da Habitação Social no Brasil. Nele podemos perceber os diferentes atores que interferiram, melhoraram ou pioraram a questão de habitação de interesse social. Com certeza, Will. E detalhe, a gente já não comentou, mas a Maristela, que participou, foi orientando do Nabil aí na pós-graduação. O que você acha do Nabil, né? O Nabil é super referência. Não, Nabil, eu lembro de eu tive que fazer uma prova, a gente usou o livro do Nabil. E o problema é que ele é um livro grande, não deu para ler tudo, eu fui pontuando o que eu consegui, mas enfim, é uma excelente referência, além dos outros artigos, né, que ele atualiza algumas questões importantes, sempre como base importante aí pra gente entender a adaptação de interesse social no país. Então é isso, Rafa. Vamos nessa? Deixar o pessoal ouvir o episódio de hoje? Vamos nessa, que é bom a beça. Nossa, essa é das antigas, né? Isso aí, verdade. Então, pessoal, a gente volta daqui a 15 dias com mais episódio pra você e bom episódio. Valeu! Quem você tá pensando que é? Eu sou a vingança. Bom, primeiro avisar a todo mundo aqui que ainda não viu o filme que a gente vai dar spoiler, provavelmente. E para começar o papo, a gente podia dar a sinopse do filme, né? Bernardo, você que é bom de sinopse, por favor,
A sinopse do filme se passa, né, no ano 2 do personagem, então não é um filme da origem do personagem, então... Graças a Deus, né? Não vou repetir de novo, assassinato dos pais do Batman, esse tipo de coisa. Se passa no ano 2 dele, ele já é o vigilante e tal, ele já tem uma parceria com o comissário Gordon e com a polícia, mas ainda não é aquele cara preparado, né, que os outros filmes apresentam, né, tirando lá o Begins e tal, e os quadrinhos, assim, então ele tá em processo de formação ainda. E o filme começa com uma série de assassinatos de figuras importantes da cidade por um serial killer que deixa algumas pistas, né, no local para serem deixadas algumas charadas, né, o serial killer é o charada, e você vai acompanhando a história da investigação do Batman junto com a polícia para tentar descobrir o motivo dos crimes, quem é o criminoso e tal. Então é um filme que tem uma pegada bem detetivesca, que é uma coisa pouco vista no cinema e muito presente nos quadrinhos do personagem. E contextualizando, isso vem dos quadrinhos, né? Assim, tem um livro do Batman chamado Batman Ano 1, que explora bem esse momento do Batman, né? Ainda, o vigilante ainda não formado. O filme pega alguns elementos de várias fases do Batman, mas essa história do Frank Miller e do Mazzucchelli, ouvinte, por favor, me corrijam o nome do Mazzucchelli. Essa é a fase, né? A fase que tá recriada no filme é essa, o Batman ainda em desenvolvimento. Apesar de que a trilogia anterior tentou passar um pouco por isso no Begins, né? Sim, sim. Mas uma coisa que a gente pode destacar, e aí vocês me corrijam se vocês tiverem uma opinião diferente, é que se a gente for comparar com a trilogia anterior, essa Gotham, enquanto cidade, enquanto personagem, é muito mais presente, né? Não, eu acho que nos outros filmes, no filme do Tim Burton, a Gotham City também era muito marcante e tal. Essa, ela tem uma atmosfera, uma personalidade muito distinta das outras encarnações, né? A minha comparação foi mais com a trilogia anterior, imediatamente anterior, que foi a do Christopher Nolan, né? A do Christopher Nolan é uma Gotham City mais contemporânea, né? Poderia ser uma cidade como Chicago, Nova York. Eu até acho que é. Eu até acho que ele gravou em Chicago, se não me engano. Acho que em Londres também. E ele dizia bastante que essa Gotham City era como se fosse uma cidade moderna, né? Uma Nova York, uma Paris, mas com esteroides, né? Já a versão do Tim Burton é uma Gotham City bem estilizada, né? O desenho de produção do filme foi feito pelo Anton Furst, que ele até ganhou o Oscar por esse trabalho. E era uma versão bem estilizada, bem neogótica, de Gotham City, com referências, né, à metrópolis do Fritz Lang, e uma concepção meio que, assim, Tim Burton falava, isso é como se o inferno surgisse em Nova York, assim. Então tinha um caráter bem mais estilizado. E essa versão atual mistura um pouco, né? Ela é uma cidade moderna, contemporânea, e ao mesmo tempo ela tem uma atmosfera mais própria e menos de uma cidade genérica contemporânea. Essa Gotham City tem uma coisa legal dela que é o que seria de uma cidade se ela fosse crescendo sem código urbano, né? A infraestrutura vai surgindo junto com casa, com apartamento, cara, assim, e aí fica aquela cidade opressiva, né? Eu achei isso bem bacana no filme. Eu acho que a gente pode aprofundar isso daqui a pouquinho, assim, um pouquinho sobre a Gotham, né, assim, dos diferentes diretores, né, até chegar aí no Matt Reeves, né, que é o do último filme, mas tem umas lendas, assim, né, eu tava pesquisando para fazer o cast e tal, tem umas fofoquinhas, assim, sobre de onde veio a inspiração original para Gotham City. Eu achei diferentes fontes, assim, vocês têm algo a dizer sobre isso, assim, de onde veio a inspiração para a cidade? Tem um papo de que é inspirado numa cidadezinha que chama Gotham, perto de Londres, e que tem, tipo, de 800 casas e que todo mundo se fez de doido, vocês sabem dessa lenda? Eu nunca ouvi falar dessa lenda. Eu sei que no começo, a história do Batman, quando ele foi criado pelo Bill Finger e pelo Bob Kane, se passava em Nova York, né? A cidade Gotham City foi criada depois, e as aventuras ambientadas na cidade é uma criação posterior. Logo no começo. Num desses artigos que eu tava lendo, fala dessa lenda aí mesmo, né? Que essa cidadezinha, já gostei, ela ficou conhecida como uma vila dos loucos, assim, na verdade. Havia um rei que era um ditador que matava quem não pagasse, não sei o quê, e quando ele ia recolher os impostos e tal, toda a cidade resolveu fingir que tinha perdido a cabeça, assim, que tinha ficado doido e tal, e que era contagioso, e o rei parou de ir. O tal do João Sem Terra era o rei. A cidade ficou conhecida como Vila dos Loucos, assim, mas não era ninguém louco,
pouco, e isso tem um pouco a ver com essa coisa dos vilões e da loucura que rege Gotham, né, assim, nos quadrinhos pra frente, né? Pelo menos nos filmes, nos quadrinhos eu não saberia dizer, assim. O que eu já ouvi falar é que quando Bill Finger quis desconectar de uma cidade real, criar uma cidade própria, né, talvez para ter mais liberdade de criação das histórias, que ele cogitou vários nomes e que ele achou na lista telefônica uma joalheria chamada Gotham, ele gostou do nome, né, tem esse coisa de gótico e tal, e batizou a cidade, mas eu também não sei se é verdade. Esse artigo, depois eu mando para vocês. Eu li o artigo, assim, que é uma cidade perto de Londres, né? E Nova York foi apelidada de Gotham por causa dessa Vila dos Loucos, dessa lenda e tal, e aí vários estabelecimentos começaram a ter o nome Gotham na frente, a joalheria foi um deles, assim, né? Então é a mesma história em tese, né, pegando uma parte aí mais para trás. Inclusive no texto fala que Gotham, o nome Gotham não deriva de gótico, ele deriva de Goth, né? De God, de né? Goat, né? Cidade exatamente. das Cabras, né? Eu achei convincente, mas quem é que sabe, né? Queria primeiro saber a informação do Bernardo Guga, não sei se ele sabe me dizer. A criação do herói Batman, até dos outros heróis, não estava necessariamente vinculada ao personagem cidade. Eu sei que assim, a DC optou por criar cidades que não existem, né? E a Marvel optou por fazer com que os heróis ficassem nas cidades que existem, né? Tipo Nova York, tipo qualquer outra cidade que existe. Mas enfim, nesse caso, a criação dos personagens, tipo Batman e Superman, tiveram suas cidades específicas, mas elas são como se fossem baseadas em cidades que já existiam, né? E isso depois mudou, né? Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso. Você trouxe tantos assuntos interessantes que eu tô até tentando juntar aqui. Não, mas assim, Metrópolis, eu acho que tem uma oposição aí dessas duas cidades que é interessante. Porque Metrópolis, eu acho que ela precede Gotham City. Nitidamente, ela é um fruto meio que da época, assim, de um futurismo, uma coisa meio art déco, né? Onde as coisas dão certo, né? Uma cidade bonita e tudo mais. É interessante que os inimigos de Metrópolis, geralmente, eles são extraterrestres, alienígenas, sabe? Robôs. Quando Gotham City começa a ser desenvolvida, você vai percebendo que o vilão de Gotham City são seres humanos, né? É o bandido, é a corrupção. Então eu acho que com o tempo, isso foi sendo moldado de acordo com como foi passando na mão de roteiristas, né? Eu não sei se o Bernardo tem alguma história canônica pra isso, mas claramente com o tempo eles foram ampliando essa divergência entre as cidades, né? E os personagens também. Metrópolis, né? A inspiração vem do filme, né? Do Fritz Lang, né? Aquela cidade futurista, meio radiante que o filme apresenta, pelo menos na parte, né, rica da cidade e tal. E Gotham City, né? Ficou a cidade, assim, né, que o Gustavo falou bem, né, que os inimigos até pela diferença, né, dos personagens e tal, da proposta das histórias, né, é sempre mais, assim, relacionado à violência urbana, à máfia, né, aquela coisa da lei seca, da máfia e tal. Então, as histórias do Batman habitam mais esse lugar, né, do assaltante a banco, do sequestrador, do terrorista, do louco que faz reféns dentro do museu, esse tipo de coisa que são eventos policiais da cidade do século XX, né? Então, Gotham City sempre foi epítome da metrópole do século XX, com todas as suas mazelas, os seus problemas, assim, elevados, né, à enésima potência. Legal, então situando aqui, vocês acabaram de falar de Metrópolis, né, mas vamos dizer que a gente tem, assim, algum ouvinte desavisado, Metrópolis é a cidade do Super-Homem, né, do Superman. Então, o Batman, criado pelo Bob Kane, né, e pelo Bill Finger, escritor, e o Bob Kane era quem desenhou, apareceu, então, justamente nesse contexto aí de criar mesmo histórias de quase que de detetives, né? Então, conta um pouquinho como é que foi as primeiras histórias, falando aqui que a gente tá reportando a década de 40, aí, fim da década de 30, 40. Então, de fato, essas histórias tratavam muito mais dos problemas da cidade, né? Como o Guga falou, enquanto Metrópolis estava lutando com alienígenas e forças sobrenaturais, né? Nesse começo também o Superman tinha algumas histórias assim, né, contra bandidos comuns também. Depois é que foi pro lado mais da ficção científica, né? Tinha, mas também tinha o outro lado. O Batman surgiu na revista Detective Comics, né? Num quadrinho de histórias de detetive. A gênese da criação dele é ele ser um detetive em histórias policiais e tudo mais. Aí inspirado por vários personagens, pelo Zorro, pelo Sombra, pelo Sherlock Holmes, vários personagens aí que eles criaram esse personagem único, né? Que usa fantasia, mas ao mesmo tempo é um detetive e tudo mais. E no começo, o Batman era um personagem um pouco diferente do que a gente conhece hoje. Ele usava arma, ele atirava nas pessoas,
pessoas se passeavam em Nova York e tal. E com o tempo, principalmente assim, por causa da popularidade entre as crianças e tal, começaram a achar que um personagem que sacava arma e matava os bandidos era um pouco demais. Então o personagem foi aos poucos se moldando, né? Virou o personagem que não usa arma de fogo, aí criaram toda uma história pra isso, porque que ele não usa, por causa do assassinato dos pais, ele tem um código moral que ele nunca mata ninguém, criaram esse código de ética. E também a questão de que Gotham City é uma cidade sempre retratado com muita corrupção, né? A polícia, com os bandidos e tudo, e ele é um personagem íntegro, né? Não se corrompe, nem se deixa levar pela violência dele, tomar soluções definitivas, assim. E é muito doido pensar que é um personagem antes da Segunda Guerra, né? Criado antes da Segunda Guerra Mundial, já tinha essa aura, assim, de resoluções sem tanta violência, né? Tava ali, já na beira, né? Em 39. É, na beira. Se fala muito isso, né, assim, dos super-heróis, assim, dos quadrinhos, eu não sei se vocês concordam também, assim, é um universo mais distante pra mim, assim, eu acompanho os filmes, mas os quadrinhos eu não acompanhei. Não tenho essa convicção, assim, mas lendo também e tal, falam que Gotham sempre foi, de alguma maneira, uma protagonista, seja, assim, no desenvolvimento da personalidade dele, seja nessas diferentes fases, né, o Bernardo começou a falar um pouquinho sobre isso, falou que teve uma fase, né, mais ficção científica, né, teve algumas eras, assim, né, que variavam aí, né, de acordo com os roteiristas, que escreviam, né, as histórias. Explica um pouquinho pra gente, se esses diferentes momentos do Batman e se você entende, assim, que Gotham também foi mudando, né, ainda no universo dos quadrinhos, assim, se você percebe uma mudança na cidade, ou se essa lógica também faz sentido, assim, que a cidade de alguma maneira também sempre desempenhou um papel importante nas histórias. O Batman, como o Bernardo vai dizendo, ele foi tendo algumas fases, né? Começa como um herói pulp de investigação, nessa década de 30, 40, né? E aí depois eu até acho que influenciado muito pelo macartismo na década de 50, o Rafa tava falando sobre um personagem pré-Segunda Guerra Mundial, não resolvendo as coisas com a violência, né? Mas eu acho que teve muito essa influência do pré-macartismo, essa infantilização dos heróis que aconteceram na década de 50, até a gente chegar naquele Batman da década de 60, que é o da série de TV, né? Que aquilo ali é uma galhofada sem fim. E até esse momento eu acho que Gotham City, de fato, não era um material explorado pelos escritores para esse tipo de história. Eu acho que se a gente for pegar o século XX e a gente for analisando os tipos de enredos que vão fazendo histórias interessantes ao longo do século, a gente começa com aventuras de selva, né, Tarzan, vai passando pro policial, chega no espaço, e quando a gente for chegando no final do século, a gente começa a falar de Seven, de Matrix, a gente começa a entrar dentro da cabeça. Esses temas começam a ser interessantes. E eu acho que o Batman, quando a gente entra na década de 80, na década de 90, praticamente a gente tem outro personagem. A gente tem que praticamente ignorar tudo que aconteceu antes. Essa ideia do expressionismo alemão que o Bernardo estava dizendo, da cidade, né, do exagero, da inevitabilidade de fuga da cidade, né? Pô, a cidade é um caos, eu tô preso aqui, a cidade controlada por bandido. Todos os vilões do Batman têm problema mental, né? Não tem um ali que salva. Então esses temas vão moldando os personagens e essa questão subjetiva, né? Quase que fenomenológica da cidade em relação a eles, né? Todos eles são frutos de Gotham, ou de um crime, ou de uma corrupção, e eles são estereótipos, arquétipos, né? Um da corrupção e outro da loucura. Até o filme do Coringa agora tratou muito bem isso também, né? Trouxe uma pitada de ativismo político, né? De, pô, a pessoa que é meio que deixada à margem da sociedade, a sociedade do espetáculo. Então eu acho que quando a gente vai chegando na década de 80 e 90, a gente vai tendo esse Batman mais entrelaçado com os dramas de Gotham City, de fato. Uma dúvida que eu tenho, isso que você tá falando da década de 90, da modificação do Batman e de Gotham City, ela ocorre nas duas mídias, né? Porque tem o filme do Tim Burton, mas antes tem as graphic novels também, enfim, que ficaram muito famosas nessa época, né? Então isso veio da graphic novel primeiro, depois foi transformada no cinema? Pode dizer isso? Eu acho que essa mudança começa nos quadrinhos. Tem uma coisa que eu sempre digo, nem sempre concordam comigo, mas o filme do Tim Burton, em 89, eu acho aquele filme muito à frente do seu tempo. Mas muito à frente. Eu acho que aquele filme estava 10 anos à frente, em termos de direção de arte, em termos de filme de herói. Então eu acho aquele filme do Batman um bom filme do Batman. Trata realmente essas características que a gente estava dizendo, né? Meio que a psicopatia do Batman, né? O drama do Bruce Wayne isolado naquela mansão, o fator estético da cidade. Eu acho aquele filme muito à frente do seu tempo. Os dois filmes, o Batman e o Batman Returns. Sem contar a trilha do Prince, né? Pô, trilha do Prince. Cara, eu tenho esse vinil. É fantástico. E o Danny Elfman também, né? O Prince fez as canções e a trilha sonora do Danny Elfman. Do Danny Elfman, do Oingo Boingo.
Isso aí. Mas uma coisa que o Gustavo tava falando, né? O Batman, o personagem, ele surge como um personagem violento. Durante o macartismo, teve muita perseguição à mídia dos quadrinhos em geral, por causa da violência. Se dizia, né, aquela tese de que a violência dos quadrinhos influenciava a juventude e promovia a delinquência juvenil. Então, quadrinhos de terror, policiais, foram meio que banidos. E a indústria, a mídia, para sobreviver, ela criou um código de autocensura, que é o Comics Code Authority, que é o código que a própria indústria criou para regular. Nos anos 70, a gente teve a fase, né, do Danny O'Neill e do Neil Adams, que o Batman volta à pegada mais detetivesca e fica um personagem mais sério, em oposição ao seriado dos anos 60. E nos anos 80, um escritor chamado Frank Miller, ele cria uma obra seminal, talvez seja a história mais importante do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, né? E o Cavaleiro das Trevas seria a última história do Batman, é o Batman, depois de aposentado, voltando ativa, numa Gotham City completamente arruinada e dominada por gangues e tudo mais. Deveria ser a última mesmo, não era nem pra ter continuação aqui. Não era nem pra ter continuação, exatamente. Muito menos uma terceira continuação. Não, pois é. Mas todas feitas pelo Frank Miller também? E o Frank Miller, logo depois, ele fez o Batman 1, que conta a origem do Batman. Então, ele, de certa maneira, criou a história de origem, né? Recontou a história de origem, né? Refez a história de origem do Batman, rebutou, né? E criou a última história. Então, de certa maneira, criou a primeira e a última história do Batman. E definiu o personagem que a gente conhece hoje. Como o Gustavo falou, o personagem hoje é quase o outro personagem em relação ao que a gente tinha nos anos 50 e 60. E hoje, esse personagem sombrio, meio com problema psicológico, meio perturbado e tudo, vem dessa fase do trabalho do Frank Miller. E o filme de 89 do Tim Burton é totalmente devedor dessa estética, desse personagem, né? Se você já acha isso fascinante, ele ter feito isso com o Batman, ele fez a mesma coisa com o Wolverine e ele fez a mesma coisa com o Demolidor. O cara definiu 3 grandes super-heróis aí, foi o Frank Miller, que passou pela mão e depois dele virou outra coisa. Não me mata! Não me mata, não! Pelo amor de Deus, não me mata! Socorro! Não vou matar você porque você vai me fazer um favor. Eu quero que fale de mim para os seus amigos. Quem é você? Eu sou o Batman. Em termos assim de imagem, né, quem desenhou e concebeu os cenários foi o Anton Furst, né, no caso do filme do Tim Burton, né, primeira vez, né, que a história vai pro cinema, então, ou seja, cria algo muito paradigmático de uma imagem de cidade, né, de um contexto e tal. E o Anton Furst, por sua vez, também trabalha baseado naquela cidade que já vinha desenhada nos quadrinhos, inspirada muito nos desenhos do Hugh Ferris, que a gente estava pesquisando, né, que era um arquiteto que fazia muito desenhos, assim, perspectivas até para outros arquitetos, né, ele trabalhava muito com o desenho propriamente, né? E fazia essas grandes perspectivas, muito trabalhando claro e escuro, dos edifícios monumentais, né? Ele tem um livro que chama Metropolis of Tomorrow, né? Com todos esses desenhos dele, criando cidades imaginárias e às vezes retratando cidades reais, né? E essas imagens, a partir dos desenhos dele, interpretadas, né, pelo Anton Furst, vão dando vida, né, a Gotham, e isso muda um pouco. Ela era grande, assim, né, mas não tinha tanto detalhe, né? E o Anton Furst, junto com o Tim Burton, vira de fato muito gótica. Ela é muito gigantesca, ela tem uma escala, né, assim, meio opressora, mas ela é excessiva, né, assim, lotada de detalhes, assim, você percebe os detalhes dos edifícios, né, o edifício faz parte ali da cena de alguma maneira, né. Inclusive o Anton Furst foi o primeiro a fazer isso, pra não perder muito. Nossa, o dele é com U, o nome dele é com U. Desculpa. É alemão. Eu só queria fazer um comentário em cima do que a Lili falou, tá perfeito, mas como a gente vai ter possivelmente uma audiência nerd, eu tenho que falar isso, é que o filme do Tim Burton não é a primeira versão do personagem pro cinema. A gente tem o filme dos anos 60, que era da época do seriado. Foi lançado um filme, e antes teve seriado cinematográfico do Batman nos anos 40, em preto e branco, que não eram filmes, eram séries cinematográficas e tal. É só porque, enfim, se tiver algum fã do Batman, o cara vai ficar indignado em casa. Vão cancelar a gente. Vão falar assim,
Mas é engraçado, quando você procura, eles vão direto no Tim Burton, assim, também, né, no geral. Sim, assim. Falando, assim, agora, modernamente, assim, o filme interessante e tal, que deixa o personagem em evidência, cria, né, a primeira Batmania foi nos anos 60, né, no seriado. A segunda Batmania, né, que é o filme de 89, e ele, como o Gustavo falou, é um filme que tem alguns problemas, algumas questões, mas é um filme muito interessante, principalmente visualmente, né. Mas só falando do Batman da década de 60, assim, foi tão popular, mas tão que Adam West, né, se tornou um nome tão poderoso quanto Bruce Wayne, né? Era o ator que interpretava o Batman, Adam West. Eu nem sei se na série falavam Bruce Wayne, acho que era... Eu assistia essa série quando era, né, passava muito em reprise em televisão, mas eu não me lembro. Vocês lembram disso? Passava no SBT, né? Não, chamavam ele de Bruce, eu lembro disso. Chamavam ele de Bruce. Bruce. Bruce Wayne, Que foi retomado com o vídeo da Feira da Fruta, né? Que é importante dizer isso. Pouca gente conhecia, esse seriado era pouco falado. Depois que houve um vídeo de uma redublagem chamado Feira da Fruta, procurei na internet, que faz uma piadoca e vários palavrões no meio da dublagem do Batman, que isso voltou à tona e virou assunto por um tempo. Eu não aguento mais essa merda de Batcaverna. Porra, só eu faço tudo nessa merda? Saco! Vou embora, bora daqui! Merda! Saco! Mal agradecido. Vou te colocar no colégio interno. Vai tomar no cu! E mesmo depois do Tim Burton, esse seriado é sempre lembrado como uma leitura cartunesca, bastante cartunesca do Batman. Uma leitura cartunesca, mas uma leitura com empatia, com carisma, assim, sabe? Sim. A série é muito divertida no formato que ela se predispôs a fazer. Outra coisa que era muito famoso também nessa época, é bom a gente lembrar disso, é porque essa serialidade do enredo, tipo Jaspion, que é mais antigo ainda, né? National Kid. Você tem o vilão do dia, o problema do dia e a resolução do dia. Acontece tudo muito rápido, né? A série é curta e acontece tudo muito rápido. Só que em cima disso, com aquela fantasia, com aquela cenografia, eles conseguiam entregar um produto que é divertido. Quando você olha, você fala, cara, esse pessoal realmente acertou. E a série era muito famosa, como vocês já disseram aí. Foi a primeira Batmania, né? Foi a primeira Batmania. Até dança, né? Aquela dancinha do Batman, que depois até é imitado no... Eu não sei se no Pulp Fiction eles estão evocando exatamente ao Batman, né? Mas é aquela dancinha que o Travolta faz, né, pô? Essa série do Batman tem uma questão, assim, de pop art, né? Anos 60, pop art, Andy Warhol. Tá muito imbuído da estética daquele momento. Ela é quase um resumo dos anos 60, assim. Você olha aquilo e fala, ok, entendi. Não, você falou tudo. Quem quiser saber, fazer uma pesquisa, isso vale um trabalho da faculdade, viu, gente? Olhem as roupas dos vilões do Batman. As mini saias das vilãs. Era moda na época, né? As composições muito coloridas, né, da época. Tinha uma coisa meio de dance também, assim. O jeito de filmar, câmeras inclinadas, tinha uma proposta estética ali. Pro público de hoje, acostumado com o personagem de hoje, vai ser muito estranho, né? Era outra proposta. Porque a gente tá vindo aí com o anti-herói da década de 90, né? A gente não saiu ainda disso, a gente não pulou ainda disso. Desde que esses heróis viraram esses anti-heróis da década de 90, Justiceiro, Wolverine, ficaram mais violentos, ficaram mais... Em inglês eles chamam gritty. Eu não sei exatamente qual é a tradução de gritty. É uma coisa mais dura, assim, né? Esse tipo de personagem tem origem, né, com o Bullet e o Dirt Harry, né, os policiais durões que atiram primeiro e perguntam depois. Então, nos anos 70 surgiu, né, o Taxi Driver, o Travis Bickle, né, esses personagens meio violentos e desajustados na cidade opressora, né, a São Francisco do Dirt Harry era violência o tempo todo. Em São Francisco, tanto do Bullet quanto do Dirt Harry. Charles Bronson. O Charles Bronson. Então esses personagens deram origem nos quadrinhos a personagens como o Justiceiro, Wolverine, o Batman se transformou num personagem desse tipo nos anos 80, então tem essa influência. Agora eu queria voltar um pouco para falar do filme do Tim Burton e da estética que ele escolhe fazer Gotham City. Nesse caso, eu acho que o retrato do que é a cidade gótica está muito apresentado ali, apesar do filme parecer, em termos de locação, algo mais teatral, né? Não sei se nas interpretações, mas principalmente nos planos de fundo e na ideia que você tem de cidade como Gotham, era uma coisa que lembra um pouco
que o Bernardo falou, do expressionismo e desse cinema que mostrava essa cidade mais escura, né? Tava até lendo sobre como eles faziam, né? Como eles desenhavam Gotham, né? Que eles desenhavam até em papel preto, pra ter esse clima também mais sombrio mesmo, mais noturno, né? A Gotham City do Anton Furst é muito inspirada na Metrópolis do Fritz Lang. Total, tem vários cenários, várias tomadas muito parecidas, assim. Tô contaminado pela minha memória afetiva, né? Então, assim, eu 89 e tal, era criança, a gente foi, assim, impactado muito com essa imagem, né? E tudo foi, né, novas plataformas que tinham na época, videogame e tal, como o Bernardo falou, né, da neve, né? A neve eu me lembro muito presente, não sei se é no 1 ou no 2, né? No 2, né? A neve é... Batman Retorno. Batman Retorno. É muito impactante de fato e é muito expressiva essa Gotham. Mas eu não me lembro de uma Gotham assim tão verticalizada, não me lembro dessa sensação. Eu me lembro muito dela noturna mesmo e quase como um Circo de Solé, assim, sabe? Se você pudesse fazer uma comparação. Então, mas isso é no 2. Acho que tá lembrando mais do 2 do que do 1. No 1, por exemplo, tem a Catedral, que é uma catedral hiper verticalizada, assim, ela parece que tem 50 andares de altura. E bem também, assim, neogótica e tal. Essa Gotham City do Tim Burton, ela tem os mesmos elementos do Akira, né? Da cidade de Akira, de Neo Tóquio. É a cidade bastante vertical, aqueles holofotes, né? Iluminando o próprio holofote, né? Que chama o Batman, mas existem outros na cidade também. A selva de pedra, você olha na cidade, a cidade não tem horizonte nunca, você só consegue ver prédio, prédio, prédio. Fora que, além da monumentalidade, você também tem... Essa talvez seja a única Gotham City que se preocupou em colocar, sabe, gárgula, arco-botante em algumas edificações que não precisavam ter, sabe? Abóbodas, arcadas. Eu não acho que nenhum outro diretor se preocupou em fazer esses elementos. Essa do Tim Burton é uma das poucas que faz isso. E também gerou uma Gotham City também muito interessante, que é a Gotham City do desenho, da série animada do Batman. Que é uma animação que toda a cenografia, toda a direção de arte do desenho é de inspiração Art Deco. Então ela fica ali, né, uma cidade meio atemporal, uma metrópole dos anos 40, mas o desenho teoricamente se passava nos tempos atuais. Então os carros, a roupa, os cenários são todos Art Deco. E é uma Gotham City muito interessante também. É como se alguém tivesse abandonado o Art Deco, né? Quer dizer, fizeram e não fizeram mais manutenção. Deixa do jeito que tá pra sempre. Não, e tem uma coisa do Art Deco também, em termos de cinema, que se confunde com os filmes noir, né? Ah, claro, total. Totalmente, é. A coisa do filme preto e branco, dessa atmosfera, né? Tipo as ruas com, não sei se é nuvem de poeira, mas aquela nuvem de metrô, né? Toda esfumaçada de alguma maneira. Então, até inclusive o Batman precisa disso também pra atuar, né? Porque ele atua nas sombras. E esse filme, por exemplo, recente, fala muito disso, né? E Gotham City, com o tempo, virou uma cidade tão definida, assim, tão importante, tão protagonista da história, que hoje já se tem, com alguma variação, um mapa da cidade, né? Gotham City, na verdade, é formada, a maior parte do centro urbano da cidade está concentrada em algumas ilhas. A Gotham City é um arquipélago. São 3 ilhas principais, a Uptown, a Midtown e a Downtown, com algumas ilhas menores entre elas, como ao sul tem uma ilha triangular, que é Tricorner, e você tem, entre a Midtown e a Downtown, você tem uma ilhazinha chamada Nevels, e tem a ilha de Arkham, onde fica o asilo Arkham. E tem a parte continental, a mansão Wayne fica na parte continental da cidade, né? Fica no continente. A cidade são essas 3 ilhas ligadas por pontes e tudo mais, em que é muito comum nas histórias do Batman, até no terceiro filme do Nolan isso acontece, e nesse filme atual, de você explodir as pontes, as pessoas não poderem sair, de você explodir os decks e inundar a cidade. Sempre tem essa questão de você ficar preso, né? Tem uma saga famosa, que é Terra de Ninguém, que também se cortam todas as conexões das ilhas de Gotham com o continente depois de um terremoto e a cidade fica lá isolada do continente. Então, a geografia de Gotham City permite várias histórias do Batman por conta disso, dessa ligação das pontes, das ilhas, né? Blackgate, que é a prisão, fica numa ilha, como eu falei, Arkham, o asilo Arkham, onde ficam os criminosos insanos, fica em outra ilha e tudo mais. É, aquele estádio que, se não me engano, tem nesse último filme, fica ao sul, né? Fica ao sul, tem aquele estádio que parece o... Não esqueci o nome daquele estádio famoso nos Estados Unidos que tem. Ele fica no norte, ele fica na Uptown. Não é o Gotham City Stadium, não? É, ele fica na Uptown. Eu achei que ele ficasse em Sandy Hook, que é embaixo. Tá. Eu pedi a ela que viesse para Gotham para nos ajudar neste caso. Ela é especialista... Psicologia anormal, personalidades múltiplas. Eu li o seu trabalho. Perspicaz. Ingênuo, mas perspicaz.
Estou lisonjeada. Nem toda garota fica na cabeceira de um super-herói. Podemos negociar com ele? Ele está com pessoas inocentes lá em cima. Não vai adiantar nada. Ele vai massacrá-los sem pensar 2 vezes. Concordo. Um trauma forte o bastante para criar uma personalidade alternada deixa a vítima... Num mundo onde regras normais de certo e errado não mais se aplicam. Exatamente. Como você. Eu poderia fazer uma ficha incrível de um homem crescido que se veste como um roedor voador. Morcegos não são roedores, doutora Meridian. Meninos batmaníacos sabem todos os detalhes e todas as esquinas de todas as Gothams, mas eu tô querendo entrar dentro de uma polêmica aqui, que eu acho que é polêmica. O próximo diretor, Joel Schumacher, quero ouvir vocês, entre 95 e 97, aí foi o responsável, né, por trazer uma outra Gotham, um outro Batman, que foram o Batman Forever, né, e o Batman e Robin, que eu não sei, eu não consigo ter opinião formada a respeito. Eu não gostei, no geral, eu achei too much. Não sei, o que vocês acham? Assim, eu não lembro se foi bem na bilheteria, se não foi, mas assim, algo de errado não está certo com essas duas sequências aí, mas muda a estética, né? O do Schumacher é antes ou depois de Eternamente? Não, os dois são Schumacher. O Batman Forever é de 95 e o outro 97. Tem uma história que eu ouvi, o Bernardo e o Guga podem confirmar. Parece que houve um problema com o Batman Retorno do Tim Burton, e aí o estúdio foi pressionado a fazer um Batman mais infantil. Acho que teve até uma briga por conta do McDonald's, que estava vendendo McLanche Feliz. Alguns conservadores começaram a reclamar que o Batman estava muito violento. E aí o Joel Schumacher entrou no circuito. É isso mesmo? O cinema não é uma arte, meu Deus do céu, independente e tudo mais? Pois é, então. Não muito, né? Mas explica aí, Bernardo. O cinema hollywoodiano, blockbuster, o cinema de evento, é tudo menos isso, né? Uma arte autônoma. Então, há vários contratos publicitários, vários contratos atrelados à produção do filme, que financiam o filme. Então, um filme que, teoricamente, tinha um público-alvo infantil, ainda tinha essa noção do Batman, um personagem mais infantil. E o Tim Burton faz 2 filmes muito escuros, muito violentos, né? Em certa medida. Então, o estúdio achou que geraria mais lucro se o filme fosse mais infantil. Se o Batman fizesse festinha de aniversário, né? Eu preciso fazer um presentinho de aniversário com o Batman. O McLanche Feliz, né? Algumas crianças choraram no cinema, acharam aquilo. Os pais ficaram incomodados. Então, no 3º e 4º filme, trouxeram um diretor, aí os filmes ficam coloridos e tal. E a cidade de Gotham City vira uma coisa meio cafona, uma coisa com umas estátuas gigantes no meio da cidade, umas estátuas que seguram uns viadutos. E aí virou uma coisa muito escalafobética, assim. Esse filme parece muito sem norte mesmo, assim, né? Eu acho que não houve a sinergia necessária visual, né, de concepção, de projeto. Não houve essa sinergia entre os atores. Atores, não os atores do filme, os atores do projeto, né? Por isso que eu perguntei se esse filme, ele é primeiro que o outro filme no qual o Batman tem um uniforme um pouquinho melhor, que é o Batman e Robin, não é? Mas eu acho que é o Eternamente, né? O Batman Eternamente é o Val Kilmer, né? E o Val Kilmer desiste do projeto. Inclusive, eu descobri isso quando eu assisti o documentário dele, que é fantástico também, vocês têm que ver. Depois vem o Batman e Robin com o George Clooney, né? Pois é, eles dão uma diminuída no tom, ainda é um filme bem ruim, assim, bem ruim. Como filme, é um filme bem ruim, mas já não tem aquela estética. Como é que era o nome do Robin mesmo? Que aquilo Chris O'Donnell. Chris O'Donnell. Aí vai e me bota um menino desse pra ser o Robin. Não vai dar certo. Ele é o Robin nos 2, inclusive, né? Mas, Lili, esse filme, eu não sei se isso é verdade, mas é dito. Eu já vi algumas pessoas da indústria falando em entrevista que esses 2 filmes, eles sepultaram essa estética de filme de super-herói. Depois, quem vai trazer isso de volta é o Blade e o X-Men com uma pegada mais real, né? Com menos cores, menos escalafobético, como o Bernardo falou, porque isso virou um no-no na indústria. Nenhum filme de super-herói poderia ser adaptado dessa maneira. Virou uma regra na indústria. Depois, quando vem Blade e X-Men, se você lembra, todo mundo tá de preto, né? Não tem essas cores brilhantes, a jaqueta de couro preta. Mas isso é quanto tempo depois? Já é bastante tempo. Eu acho que 3, 4 anos depois. Pouco tempo depois, bastante. Pouco tempo. E aí, depois, esses 2 filmes, eu sempre digo que Blade é o pai dessa geração inteira de filme de super-herói que a gente tem agora. Mas nessa pegada aí vem o filme do Homem-Aranha, vem o filme do Blade, os X-Men 1 e 2, que aí vão dar o fôlego pra ter os filmes que a gente tem hoje em dia, que são tudo blockbuster. O Homem-Aranha, os Vingadores. É uma correção, assim, o que eu falei do Tim Burton, assim, da minha memória afetiva, que eu não me lembrava, mas aí, depois que vocês falaram, eu busquei o trailer, e o trailer do Batman, do Tim Burton, começa com ele tem uma nave, né?
saindo lá do topo não sei se é do edifício Wayne e tal. E de fato, assim, uma coisa interessante pra falar desse período do Joel Schumacher é que, assim, os vilões eram artistas que estavam em voga naquele momento, né? Nicole Kidman, Tommy Lee Jones, o Jim Carrey, né? Que fez sucesso. Então, assim, isso tudo contribuiu, né? Muito mais pra minimizar a figura do próprio herói, que já tinha acontecido um pouco no Tim Burton, né? A atuação do Jack Nicholson como Coringa, né? Foi que se imaginava que não poderia ser superada e acabou sendo superada aí depois agora com a penúltima versão, que foi a versão do Christopher Nolan, né? E aí, o que muda com Christopher Nolan? Acho que a gente já falou um pouquinho sobre essa cidade real, ela deixa de ser quase que fantasmagórica e gótica, ou de uma imagem soturna, né? E passa a ganhar nuance de uma cidade real, porque a história precisa disso, né? E aí, como é que vocês viram, assim, principalmente pensando como ela foi retratada, assim, cores, arquiteturas, assim, alguma coisa que vocês lembram em específico? A Gotham do Nolan, ela é mais uma cidade contemporânea, né? Ela foi filmada em Chicago. Ele quis intencionalmente não criar uma cidade estilizada, né? O personagem, o Batman, assim, tem uma preocupação maior com o realismo, então a roupa dele, tudo tem motivo pra existir, a orelha no capacete, a antena, aí tem a capa que serve pra ele planar, da onde vem os apetrechos, o Batmóvel, tudo. Então tudo é muito calcado na realidade. Você criar uma cidade muito fantasiosa ia destoar da proposta do filme. Então ele faz questão de ter uma cidade real, uma cidade do século XX, contemporânea. Ainda assim, uma cidade violenta, uma cidade com muitos problemas sociais, e o que justifica a atuação do Batman. Mas a Gotham City do Nolan tem um elemento interessante, um pouco mais expressionista, que é o trilho do trem, né? É uma parte importante do plot do primeiro filme, aquele trilho suspense que conecta a cidade inteira, e ele é sustentado por umas estruturas meio em arcos ogivais, assim, meio neogóticas, assim, e ele passa por dentro desses túneis, e passa pelo edifício das indústrias Wayne. E isso é um plot importante no filme, porque é ali que está o reservatório d'água e o emissor de micro-ondas vai passar ali e vai explodir tudo. Então, apesar de ser uma cidade muito real, tem esse elemento fantástico dessa grande superestrutura de trens suspensos que atravessam a cidade, sustentado por arcos, né, ogivais. Mas foi o que você falou, né? Ela não tem muitos elementos mesmo, nem de gótico mesmo, não tem. Como você falou, é uma cidade comum, né? Ele bota uma coisa ou outra. O Nolan, ele tava vindo numa pegada desses filmes com cidade. Eu não sei se esse filme foi feito logo depois do Inception, que, inclusive, você assistindo o filme, parece que ele foi filmado nos mesmos lugares. É, né? Verdade. Inception verdade. E o Batman Begins. O Inception é depois, né? O Inception é depois. Então, vice-versa. Então, assim como Eduardo Mão de Tesouros é muito parecido com Batman, né? Mas aí também o Tim Burton, né? Você pegar uns 6 filmes dele na sequência, os 6 se parecem. Mas eu queria só fazer um comentário que eu acho que é pertinente. A minha percepção dos filmes do Nolan está muito mais focado no personagem, nos conflitos que o próprio personagem tem. Eu acho que nesse caso, pelo menos pra mim, e eu acho que isso se reflete um pouco nessa cidade muito comum que o Nolan apresenta, não existe necessariamente alguma coisa que deixe Gotham ser realmente protagonista nesse sentido. Eu acho que as coisas acabam por acontecer em Gotham. E a sensação que fica é que Gotham é um personagem bastante coadjuvante, diferente dos filmes, por exemplo, do Tim Burton e agora mais recente, que é o filme do Batman do Matt Reeves, que nesse sentido eu acho que Gotham, com esse último filme, ganha muito destaque, assim. Gotham toda hora é falada e, assim, é um personagem bastante presente, bastante importante no plot, que eu acho que tem essa grande diferença entre os filmes anteriores. Muda muito a estética, eu concordo com você, assim, eu acho que tem tudo a ver também com a intenção de retratar um certo distanciamento, assim, me parece, né, porque também é outro momento da vida dele, é outro momento da cidade, os problemas existem, mas de alguma maneira ele tá menos envolvido com aquilo, né, assim, mostra ele muito também no seu ambiente, ele como Bruce Wayne, né, na High Society, ele tal, corrupta, continua, mas nos edifícios, né, de ferro e vidro, né, convivendo, né, com aquilo que é o, digamos assim, o creme dela creme ali da arquitetura, né, convivendo com o pior da sociedade, né, assim, um contraste ali entre esses dois extremos, né, mas ao mesmo tempo com um certo distanciamento. Eu também acho que os vilões, os personagens de uma forma geral são muito mais memoráveis, eu acho, do que a cidade eu acho que assim, a cidade tá super presente, eu acho que ela é mega explorada nos ambientes, inclusive, né, e essa coisa da transparência. A Batcaverna é uma mudança radical ali também, né, totalmente diferente, parece um edifício de escritórios, assim, né, poderia ser um grande lote
lofts, ela é toda fechadona, mas é aquele pavimento tipo gigantesco ali. Muda a estética, ela fica mais urbana e um urbano mais próximo dos nossos tempos. Mas pra mim traduz um pouco essa coisa um tanto distanciada que o próprio personagem tem no início, assim, né, da trilogia. E que depois vai ficando mais intensa, né? E aí retrata os grandes equipamentos, né? Mas é bem essa vida contemporânea mesmo. Eu acho que no terceiro filme do Nolan, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, a cidade ela é bem protagonista. Por causa do plot do filme, do Bane, do atentado, de fazer a cidade refém. Então essa geografia da cidade ser um conjunto de ilhas, e aí as pontes que ligam ela ao continente são destruídas e a cidade fica refém de uma chantagem terrorista e tal. Então a geografia da cidade é um fator importante da história, né? É a cidade como haste, né? Como forma, né? Não como política que é agora, né? Essa última versão. E tem uma coisa também nesse filme, como é baseado nesse arco Terra de Ninguém, que a vida política da cidade desaparece, né? A macroestrutura política desaparece porque a cidade está desconectada do resto dos Estados Unidos. E à mercê de um bandido, a polícia se une com a população. Faz uma milícia, né? Faz uma milícia e combate uma invasão externa, quase o que está acontecendo agora na Ucrânia, né? Que você tem uma invasão externa e a polícia com a população civil se une para reclamar a cidade de volta. Tem uma coisa interessante aí de quando é implodida essa estrutura política que governa a cidade vira ali um campo de batalha, e esse senso de proteger a cidade é minha, esse senso de comunidade que permeia os personagens, faz que a cidade venha para um primeiro plano. De certa forma é o que o Coringa também queria fazer no segundo filme, né? Destruir essas normas, esse teatro, né? Essas figuras invisíveis de poder que controlam a cidade. É um tema interessante. Aliás, foi interessante você ter feito esse paralelo com o momento atual, porque eu acho que esse tema político veio aparecendo nos filmes, né? Eu até falei do filme do Coringa, e nesse filme do Batman também, isso tá explorado de uma maneira mais interessante. O tipo de terrorismo que é feito, esses temas modernos, né? Hacker, narrativas, pós-verdade, isso tudo tem sido trabalhado no Batman aí nos últimos 10 anos, né? E o Batman é uma figura de controle, né? A figura do status quo. Então é uma figura que, de certa maneira, tenta fazer com que a cidade tenha uma estrutura, né, de segurança, né, trabalha com a polícia e tudo mais. E você tem esses personagens que são sempre personagens meio caóticos, né? O Coringa, Bane, o Ra's al Ghul, que tenta destruir a cidade. Então esse tema é sempre recorrente nas histórias do Batman. A destruição da cidade, a falência da cidade, a cidade como território de disputas violentas. Do outro lado, é o personagem tentando manter a estrutura política e civilizatória funcionando. Quem tá em perigo é a cidade, né? Batman salva Gotham, né, o tempo inteiro, né? Não é a vítima, é Gotham, né? Ela é a mocinha da história. Exatamente. E aí sempre se passam em Gotham. Raramente, né? Você tem o Batman viajando pelo mundo, histórias assim. As histórias são sempre voltadas em Gotham e sempre com essa noção, e várias histórias do Batman nos quadrinhos, a cidade é minha, eu tenho que proteger a minha cidade, tem pessoas boas na cidade, a cidade não é só isso, não é só crime, não é só violência, tem um comprometimento com elas. Então é um caso de amor de um personagem pela cidade, né? Gotham City tem um gênio slot e o Batman parece reconhecer isso e quer preservar esse gênio slot da cidade, enquanto você tem personagens que são revolucionários ou personagens que querem promover o caos, como o Coringa coloca no segundo filme do Nolan, o Bane que quer separar a cidade do resto da estrutura política do país, enfim, são sempre temas que permeiam as histórias do Batman. O Bernardo falou que o Batman tem esse sentimento de que a cidade é dele, e de certa forma é, né? Porque nos quadrinhos, a família Wayne praticamente construiu a cidade inteira, né? A cidade que a gente enxerga, a Gotham atual, na verdade ela é construída em cima de uma Gotham velha, né? Esse tema também foi introduzido, eu acho que de uns 20 anos pra cá, mais explorado. Existe uma Gotham City abaixo da Gotham atual, e aí que é explorada até a ideia da Batcaverna e tal, né? Túneis, galerias e edificações antigas. A Gotham atual nasce em cima dessa Gotham antiga, que pra alguns, inclusive, é a Gotham corrompida. A Gotham verdadeira é a Gotham que tava abaixo, né? Morcegos são noturnos. Morcegos podem ser, mas até para playboys bilionários. 3 da tarde é demais. É o preço que se paga por ter uma vida dupla. Sua exibição fez sucesso. Teatralidade e ilusão são
Armas poderosas, Alfred. Foi um bom começo. Se esses foram os primeiros de muitos ferimentos que virão, convém achar uma boa desculpa. Polo, por exemplo. Eu não vou aprender polo, Alfred. Ferimentos estranhos, vida social inexistente. Essas coisas levam à pergunta do que exatamente Bruce Wayne faz com seu tempo e dinheiro. O que alguém como eu faz? Dirige carros esportivos? Sai com estrelas de cinema? Compra o que não está à venda? Quem sabe, patrão Wayne, se começar a fingir que se diverte, não acaba se divertindo mesmo. Pegando esse gancho pra falar do filme mais recente do Batman, podia falar um pouco o que foi a preparação pra fazer esse Batman, porque, só pra contextualizar, esse filme tava pra ser feito há muito tempo, inclusive o Ben Affleck foi escalado pra ser o Batman, já não foi mais e tudo mais, e aí o Matt Reeves chega com uma pegada bastante realista também, parecida nesse sentido com o Batman do Christopher Nolan, mas eu acho que ele se afoga um pouco mais na Gotham City, que a gente tem como uma coisa mais soturna, né? Antes de falar da diferença ou dos dois diretores, eu só acho que as duas visões de filme, acho que o Nolan, talvez por já estar com uma trilogia garantida, ele quis morder mais do que talvez ele achasse que aguentasse, né? E esse filme tem uma vantagem de, cara, ele foca numa parte muito específica. Tem uma investigação, eu vou tratar da investigação, eu não vou sair atirando pra tudo quanto é lado sobre a origem do personagem, e eu não tô querendo dizer que um tá errado e um tá certo, não. É porque a gente já viu a outra trilogia, né? Ela já terminou, ela está no começo. Mas quando a gente tá falando só desse filme, como não tem essa preocupação de mostrar a origem, nem muitos outros elementos paralelos ao Batman. Ele coloca tudo muito ali como easter egg e tem um foco muito grande na história que está sendo contada sobre o terrorista ou sobre o vilão e esse antagonismo aí dos personagens pela cidade. Isso eu achei que foi uma sacada muito grande do Matt Reeves para tratar a história. E aí conecta a história da origem do Batman com a questão política da cidade. Toda a trama tá amarrada numa questão de uma campanha eleitoral. Tem a ver um pouco com essa dissolução desses valores que Gotham teria, vamos dizer assim, que foi sendo corrompido pelas práticas ali dos bandidos e das drogas, né? Essencialmente na questão das drogas e controle do território ali. Isso não aparece muito claro, né? A das drogas sim, do restante dos crimes ali a gente não vê tanto, né? Mas amarra justamente essa origem a esse fator da cidade, né? De uma disputa, vamos dizer assim, política, mesmo sendo uma família, né? Com muito recurso e tal, ele tava ali numa empreitada democrática, vamos dizer assim, né? A questão política tá presente em vários filmes. No segundo filme do Tim Burton, o Pinguim se candidata a prefeito. Nos filmes do Nolan, o Coringa ameaça a prefeitura. Esse filme novo também, que o pai do Bruce Wayne era candidato à prefeitura. Então sempre tem essa coisa da disputa política, que é uma disputa pelo controle da cidade, de certa maneira, né? E essa relação promíscua entre o poder e o crime. Também é uma constante das histórias, né? A corrupção policial, a corrupção dos agentes públicos, essa promiscuidade que gera. O Batman tá sempre, de certa maneira, enxugando gelo, porque ele sabe que ele nunca vai conseguir resolver esse problema, né? Por isso que, né, sempre tem as histórias e tal. Ele é esse personagem fora da estrutura política, né? Ao mesmo tempo que tenta manter essa estrutura, de certa maneira, operativa, né? Pra cidade não cair num caos, na violência. Me corrija se eu estiver errado. Nas outras versões e outras histórias da origem, tô chamando de origem, na verdade, o assassinato dos pais, né? O Thomas Wayne, em várias histórias, ele era candidato a prefeito? Ou é nesse filme que isso acontece? Eu acho que é nesse filme. Eu acho que é nesse filme. Porque isso é interessante. A origem dele é no assassinato dos pais, né? Traz a questão da política pra origem dele. Até então, né? O primeiro filme, o Tim Burton escolheu colocar o Coringa pra matar os pais dele, né? Muita gente criticava que não fazia muito sentido também, né? Mas esses retcons eu acho que estão sendo feitos, quer dizer, eles estão sendo feitos, né? Inclusive o do passado da mãe do Batman, né? Nem tudo isso é exatamente canônico, né? Tava lá na origem do personagem. Eles vão mexendo nesses elementos pra também trazerem algumas histórias originais, né? A gente já viu essa história, né? A gente não quer ver a mesma história de novo. Então, eles vão mudando alguns elementos aí pra dar um sabor diferente, um ângulo diferente. Tem dois ângulos interessantes nesse filme. Um é esse Batman que eu lutei muito contra isso, que é essa ideia de que o Batman é o Kurt Cobain. Eu lutei muito contra essa ideia. E o próprio diretor fala isso várias vezes em entrevista. Eu imagino Bruce Wayne como Kurt Cobain. Só que faz sentido no filme. Pro tipo de personagem que ele tá querendo fazer e pro
um certo ceticismo, né, do personagem. Faz sentido e é bem feito no filme. Acho arriscadíssimo, mas eles foram até o limite pra isso não dar errado, né? E essa coisa da família, cada vez mais em história, nos quadrinhos e nos filmes, esse tema das famílias, né, de uma certa oligarquia que criou a cidade, né, a família Wayne. Aí nesse filme eles põem como se a Martha fosse da família Arkham, que é outra família importante. Nos quadrinhos, a família Cobblepot, família do Pinguim, também é uma família rica, importante, os Kane. Tem várias histórias que exploram isso, das famílias fundadoras da cidade. Mais recentemente, tem a Corte das Corujas, são os vilões, são os milionários, né? Uma aristocracia de Gotham City que secretamente dita os rumos da cidade, e eles se reúnem em edifícios que tem um andar falso, né? Entre o 12º e o 13º, você tem um andar intermediário, escondido, e que eles se reúnem e tal. Então tem essa coisa cada vez mais comum nos filmes e nos quadrinhos, essa crítica a famílias poderosas que controlam o destino da cidade e as pessoas ficam à mercê da decisão que elas tomam. Né? Não, e o Batman, ele é incorruptível porque ele tem dinheiro. Então isso é bem interessante, né? Além da Batmoral, ele não precisa, inclusive ele abre mão dos recursos dele. Na revista isso acontece várias vezes, eu até acho que na mensal atual, nesse momento, o Batman é pobre. Então se você tá ouvindo esse podcast em 2022, eu acho que o Batman na mensal ele é pobre, tá morando numa casa alugada, acho que aconteceu alguma coisa que ele perdeu dinheiro. Mas a mesma coisa que aconteceu com todos nós. Pandemia, né? Pô, você tá ruim pro Batman, imagina pra mim, né? Fico quase feliz com essa notícia. Até o Batman tá mal, dirá a gente. Mas tem isso no filme, né? Os filmes tratam essa ideia de que o Batman é incorruptível porque ele não precisa estar no sistema, né? Ele tá fora do sistema. Agora, se você é um candidato político, um agente público, se você é policial, né? Você tá ali naquele sistema e de alguma maneira você é seduzido pelo círculo vicioso da corrupção, né? Tem algumas histórias que tratam essa aparente dicotomia, né, entre alguém que é bilionário e incorruptível e bom. Várias histórias questionam isso. A crítica comum, o Batman é um bilionário que bate em pobre. Se ele distribuísse o dinheiro dele, faria mais sentido do que ficar patrulhando a cidade. E as histórias nos quadrinhos tocam nesses temas, né? E um dos motivos do Batman fazer filantropia é isso, porque ele entende que ele tem que atuar nas duas pontas do problema. Ele tem que combater o crime, né? Ele tem a situação emergencial, ele tem que agir como vigilante, mas a Fundação Wayne, a filantropia, tem a preocupação em recuperar áreas degradadas, fazer casas, orfanatos, habitação popular. Então tem essa discussão que se põe às vezes, do milionário, né? Mas isso está presente nas histórias. E o que deixa o personagem interessante, né? A Mulher Gato fala no filme, o Batman, mas ela teria escolhas. Ela fala, bom, você falar de escolhas, logo vejo que você nasceu rico, entendeu? Achar que as pessoas têm escolhas. Então isso nos quadrinhos também aparece muito, assim. O fato dele ser um bilionário e o conforto que ele tem de ser incorruptível e perfeito, porque ele não precisa roubar pra comer. Perfeito, porém deprimido toda a vida, né? Que é um pouco a imagem dele nesse filme, né? Deprimido pra mim, assim, né? Totalmente tentando se adaptar ao papel que ele escolheu pra ele mesmo, né? E eu li muito, assim, sobre a opção, né? Do Matt Reeves, o diretor, e o diretor de arte, que eu não tô com o nome dele aqui, como ele trabalha muito o ponto de vista do Batman. E aí é o Batman como um vigilante, né? Mas abordando essa questão mais investigativa, né? Ou seja, é uma única trama ali que vai seguindo, né? E ele junto com o Inspetor Gordon tentando ler, né? O que estava acontecendo, seguindo ali um único vilão, mas é um ritmo totalmente diferente daquilo que a gente estava acostumado e uma forma de filmar também, né? A trilha sonora eu achei fantástica, acompanhando muito o clima da cena, assim, mas com músicas que a gente se relaciona com elas, assim, eu acho que foi perfeita, assim, casou perfeitamente. E esse clima meio de voyeurismo, né? A câmera volta e meia tá em ângulos, assim, que é do próprio Batman, né? Assim, pelo que eu li também, assim, é o filme em que ele mais aparece nas cenas vestido de Batman, ele quase não aparece como Bruce Wayne, né? Assim, então é uma ênfase nele mesmo, meio desconfortável ali com a roupa, né? Assim, ele anda devagar, aquele couro rangendo da bota, a bota pesada, né? Eu acho que é uma série de coisas, assim, que retratam o Batman muito intimamente, assim. O filme é ele, a visão dele, praticamente, do que tá acontecendo
acontecendo, né? Nesse sentido, a direção de arte eu acho que acertou demais, assim, né? Nesse ponto de vista da câmera mesmo sendo dele. Aí a cidade aparece muito, né? A gente vê ela meio desfocada, né? Chovendo sempre e tal, mas aparece demais, né? O que vocês acharam, assim? Tem essa percepção também? Um detalhe pequeno é que a roupa dele aparece quebrada e furada ao longo do filme. Suja. Coitado. Ele não tá bem, não. Ele, assim, né? Ali, ele tinha outras preocupações, assim, né? Ele não tava 100% da forma ainda, não. Ele se ferra pra caramba. Eu achei ótimo. Tem um jogo do Batman chamado Asilo Arkham, né? Que é de 2009, que eu acho que foi um dos primeiros jogos a trazer isso também. Quer dizer, o Batman vai fazer uma investigação dentro do Asilo Arkham. A história do jogo inteira é a mesma investigação. Ele não sai do Asilo Arkham e a roupa dele também vai deteriorando, assim, durante o jogo. Esses detalhes são muito legais. A capa vai ficando rasgada e você vai tendo esse contato mais intimista, porque o pacing do filme, né? O tempo diegético do jogo é o mesmo da história que está sendo contada. E nesse filme também tem um pouco disso, que eu acho que o Nolan se perde um pouco em todos os 3 filmes que ele faz. Você não sabe muito bem se o filme se passa durante 6 meses, 1 ano, 1 mês. E esse filme não. Esse filme novo você sabe que aquilo ali aconteceu em 3 dias, enfim. Aquela história curta, né? Dá tempo de você assimilar tudo que tá acontecendo. Então eu acho que isso deixa você muito próximo do filme. Você se importa muito mais com a próxima coisa a acontecer, né? O filme não te deixa muito perdido, principalmente no meio do filme. Apesar de eu achar que ele tem uma barriguinha ali, porque nenhum filme merece ter 3 horas. Todo filme de 3 horas tem uma super barriga, pelo amor de Deus. Perdão. Senhor dos Anéis pode. Uma coisa interessante desse filme é o personagem do Coringa, apesar dele não ser tão explorado no filme como personagem, ele tem uma função ali, porque tem o Iceberg Lounge, a boate dele, que isso tem nos quadrinhos também. O Pinguim deixou de ser aquele personagem meio caricato, de nariz comprido. Que come peixe cru, igual a versão do Danny DeVito, né? Pô, mas podiam botar ele comendo um sushizinho nesse filme, ia ser legal, viu? Boa. E aqui ele é um mafioso, assim, lá ali do segundo escalão, mas é um empresário. E a cidade tem ali meio que uma zona ali. A boate dele é meio que uma no man's land ali, onde tudo vale. Então você vê as figuras políticas com os bandidos, tá todo mundo ali, misturado. O tema dessa promiscuidade que tá na cidade, e a investigação, como é que ele faz pra entrar lá sem ser reconhecido, porque ele é uma figura pública, então entra a Selina Kyle no lugar dele. É muito interessante o filme tratado, né, de que certos lugares da cidade são proibidos, certos lugares onde tudo é permitido, enfim, que faz parte da dinâmica. E o melhor do Pinguim é quando o Gordon e o Batman deixam ele preso, né, e aí ele tem que andar igual o Pinguim, né. Então, assim, eu achei fantástico essa deixa que eles colocaram, porque, assim, eu confesso que eu senti muita falta dessa figura mais caricata do Pinguim, né? Não essa... Que até a maquiagem, assim, eu não gostei da maquiagem do Pinguim, assim, não sei. Achei que... Eu achei fenomenal. Nossa, achei ele fantástico. Não sei, mas eu não sei se quiseram passar a ideia de que ele era alguém que já tinha sofrido alguma sequela, alguma coisa, assim, não fica muito claro, né? Porque, assim, o Pinguim do Burton era um monstro, né? Então, mas eu acho que eles tentaram fazer a mesma coisa aqui, né? É um cara repugnante, né? Essa ideia visual, assim, de um cara repugnante, o cara que venderia a mãe. Então, acho que ficou essa coisa visual, assim. É um cara que não tem escrúpulo. Ele é uma pessoa completamente sem escrúpulos e fisicamente abjeto, assim, né? Você não tem empatia por ele. Podia ter um monóculo. Podia ter um monóculo. Podia ter um guarda-chuva que vira helicóptero pra ele fugir. Uma cartola, né? Eu queria comentar só as locações. Eu esperava que ia aparecer muito Chicago, uma Gotham parecida com o que o Nolan fez. Mas eu tava lendo uma reportagem que o Matt Reeves fala, ele escolhe algumas cidades londrinas para ser locações. Liverpool, Londres, ele também filma em Chicago, mas ele quis trazer um ar de ineditismo. Ele não queria, por exemplo, filmar Times Square, falar, não, é a Times Square, tal, pra pessoa ficar pensando onde diabos ele filmou essa cena, que tem uma, inclusive, que é uma espécie de Times Square, só que não é, assim, que é própria de Gotham, e é muito legal o que ele faz. E essa ambientação que ele traz, nova, assim, inclusive pegando elementos do próprio gótico lá de Londres, ele resgata isso pra filmar dessa maneira no Batman novo também. O
O que eu queria falar era Madison Square Garden, mas não é, né? Na verdade é o estádio de Gotham. Mas eu acho que tem isso aí que você falou, Adilson. Tem semelhanças com Nova York, né? O estádio tem uma semelhança com o Madison Square Garden, aquela praça que parece o Times Square. A infraestrutura, esses elementos que são muito característicos de Nova York, né? O metrô, trem suspenso, mas não tão fantasioso como esses outros que a gente comentou antes, né? O trem suspenso real, né? Bocas de fumaça. São tropes que a gente conhece muito do cinema, mas baseado na visão de Nova York, né? Sim, mas diferentes, né? Você percebe que não é lá, né? Sim. Medo é uma ferramenta. Quando essa luz está no céu, não é só um chamado. É um aviso. Bom, a gente podia partir para as impressões, então, saber o que vocês acharam do filme. Bernardo, você gostou? Pô, muito, cara. Gostei muito do filme. Achei o filme muito bom, assim. Vou rever agora. Eu vi só uma vez, assim. Mas aquilo que ele falou, assim, a trilha sonora, a direção de arte do filme e tal, deixa a experiência muito imersiva, né? Você fica muito imerso no filme, naquela atmosfera opressiva. E até o ritmo um pouco mais lento e menos aventuresco colabora para essa imersão, assim. Você não fica com aquela... é truque de CGI, né? As coisas meio mirabolantes. Então, esse filme tem uma coisa interessante, por exemplo, o Batman, ele, em vez de invadir o lugar, pulando do teto e tal, tem uma hora que ele bate na porta e pede pra falar com o dono, com o pinguim, sabe? Mas vira uma piada no filme, toda hora ele tá batendo. Vira piada, virou. Vira piada, porque ele sempre bate, vem os dois gêmeos, que tem nos quadrinhos, né, o Humpty Doo lá e tal, só que mais realista, assim, isso vira uma piada no filme. Então, assim, essa relação do personagem com o espaço que ele transita no filme é muito interessante. Eu fico agora esperando nos próximos ver mais disso, dessa coisa que os filmes de detetive sempre têm, de você ir percorrendo a geografia da cidade atrás de pistas, né? Como se fosse um jogo detetive, o Scotland Yard, né? Que você vai de pontos em pontos, seguindo a trilha deixada pelo assassino, e aí você vai conhecendo a cidade através da investigação, assim. Isso é muito interessante no filme. Guga, o que você achou do filme? Eu gostei também, gostei bastante. Foi uma escolha muito boa. O Batman tá enfrentando um vilão meio que psicológico, porque evitou a necessidade de ter que ter muita cena de ação, de briga, né? Assim, como era o Bane no outro filme. Mas eu espero que eles, no próximo filme, se preparem pra isso. Porque, apesar de ter sido muito legal ver o Batman investigando e tal, eu ainda espero umas cenas de ações mais memoráveis, que esse filme não teve. As cenas são boas, as poucas que tem são boas. Tem duas no começo e algumas no final. Acho que no final mesmo nem tem, né? Tem aquela cena inteira do estádio, né? Isso, do estádio, o Batman pegando os atiradores. Esse plot do Charada abrindo o reservatório, né, inundando a cidade, ele vem de uma outra revista do Batman, que a gente tava comentando muito do Batman no 1, e tem uma outra chamada Batman no 0. Nessa no 0 acontece exatamente isso. O Charada, ele inunda Gotham, só que ela fica inundada mesmo. Outras histórias começam a partir daí. Então eu espero que o próximo filme tenha mais cenas de ação memoráveis, mas não pode perder esse elemento de investigação, que é o charme desse filme. Esse filme é um thriller de investigação, com elementos de noir e tal, e não pode perder esse charme. Senão a gente vai cair nos filmes do Nolan, que já foram bem feitos nesse sentido, né? Tem que ter uma cara diferente, a gente quer ver outras histórias. Mas eu dou 4 estrelas e meia, hein, pra esse filme. Opa! Talvez metade da estrela seja as 3 horas. Repito, nenhum filme merece 3 horas. Verdade. Lili, e aí? O que você achou do filme? Gostei demais. Não senti essa falta, assim, das sequências de ação. Eu achei que tem ótimas sequências de ação, assim, aquela do carro, eu achei fantástica. Muito boa. Muito essa bem é muito feita, boa. Né? Mas acho que tem cenas que não são propriamente de ação, mas que são cenas muito fortes, né? Aquela deles com o promotor, né? No carro e com aquela bomba que explode, não explode. Eu achei que é uma tensão psicológica ali, né? Assim, quase irônica também. Eu achei muito inteligente, assim, super bonito, super bem filmado. Eu achei fino, assim. Eu achei um conjunto de gente que sabe o que faz. Apesar de não saber citar ninguém, além dos atores mesmo e do diretor, né? Mas achei muito bom, me surpreendi demais. Também estava na expectativa de ver meu Robert Pattinson como Batman. Aproveita. Pode continuar também.
E aí, Rafa, o que você achou do filme? Achei muito bom também, concordo com o Guga e com o Bernardo, assim, é um filme policial, né, falar da nossa época, um filme policial. Eles despiram, né, uma série de coisas que foram sendo acopladas no Batman nesse período, né, então assim, o traje, o Batmóvel, né, cara, o Batmóvel é um tunado aqui da oficina aqui de baixo, sacou? Pode estar em qualquer esquina de qualquer cidade, sabe? O Alfred, no início, eu não gostei muito do Alfred e tal, mas depois que acontece, né, todos aqueles eventos e tal, achei muito boa, assim, a atuação dos dois atores, assim, na construção da relação entre eles, achei boa, o Comissário Gordon também, então, assim, o filme meio que limpa um pouco aquela estética super-herói, né, deixa o filme no osso, com uma trama fantástica, e eu concordo com o Guga, assim, a gente espera agora mais, e assim, eu espero que eles possam cruzar esses universos aí do Coringa, né, já falaram que não vai ser, mas eu acho que seria muito interessante, principalmente naquele ponto que o Bernardo falou a respeito, né, do bilionário, que é né, o justiceiro e tal, e o Coringa bota uma cunha aí nessa questão, daria um super filme, se isso acontecer. Eu não sei, vocês têm alguma informação? Parece que nos próximos filmes o Coringa ele vai ficar como terminou esse, né? Meio que sendo um coach de bandido, sabe? Tipo, atiçando. Ele não vai ser um personagem principal. É uma escolha segura, porque ao mesmo tempo eles podem também continuar com o outro Coringa, né? Que eu também não sei se vai ter uma continuação ou não, mas eu acho que você queima o elemento do Coringa, né? Que se for pra usar, fora que você fica sempre a comparar, né? Ganhar do Coringa do Heath Ledger vai ser complicado, né? Com o Batman, né? Aquela relação dele com o Batman. Eu preferiria esse Coringa que eles já deram a ideia. Ele vai ficar sempre por trás, atiçando. Acho que seria interessante se ele ficasse em alguma coisa online também, sabe? Nunca ter a figura dele, né? É uma maneira segura de você resolver essa questão. Bom, minha opinião sobre o filme, eu acho que não vai ser muito diferente do que vocês falaram. Eu gostei bastante do filme também. E eu gostei muito de como Gotham é retratada. Não só porque nos outros filmes ela foi muito deixada de lado, o seu papel na história, como ela é fundamental, assim. Sem Gotham não tem a história que o Batman tem nesse filme. Talvez, assim, como o Gustavo falou, 3 horas é muito filme, gente. Faz um filme de 2 horas e meia no máximo. 3 horas é muito grande. 1h30, por favor. 1h30. Assim, 2 horas eu aceito, mas 3 horas é muito filme, gente. Não precisa disso tudo. Mas enfim, deu pra eu me divertir e recomendadíssimo aqui pra quem não assistiu. Você vai num monte de spoiler aqui, mas espero que vocês consigam assistir também. E mandem também mensagens pra gente, falem o que vocês acharam do filme, se vocês curtiram como Gotham foi retratada. E a gente continua esse papo aqui nos próximos episódios. Então vamos caçá-lo. Porque ele aguenta. Porque ele não é um herói. É um guardião silencioso. Um protetor cuidadoso. Um cavaleiro das trevas. Antes da gente ir embora, a gente vai fazer a rodada de dicas de hoje. Bernardo, sua dica para os nossos ouvintes. Bom, como filme, não vou indicar o filme do Batman, né? Mas tem um documentário muito bom chamado Batman e Bill, que conta a história do Bill Finger, que foi, na verdade, o principal criador do Batman, mas ficou esquecido e a memória dele foi meio sabotada pelo Bob Kane. Então conta muito, assim, dos bastidores da criação do Batman e de tudo que aconteceu e tal, e como o nome dele foi reabilitado e agora aparece nos créditos como co-criador do personagem. Então esse documentário é muito bom, vale a pena ver. Dica de leitura, quadrinho do Batman, sabe? Assim, a gente falou do Batman 1 e do Cavaleiro das Trevas, mas tem muitas histórias muito interessantes pra quem não lê quadrinho. A gente tem A Piada Mortal, tem O Longo Dia das Bruxas, que tem muito essa pegada detetivesca, que esse filme se baseia bastante no clima dessa história. Tem uma animação agora do Longo Dia das Bruxas, até na HBO Max, que é legal também, mas o quadrinho é muito interessante. Entre vários outros, assim, bons quadrinhos do Batman. Até complementando sua dica aí, quem quiser saber o que pode acontecer no próximo filme, leia Silêncio do Batman. É muito provável que o vilão de Silêncio ou alguma coisa daquela história apareça no próximo filme. Mas eu vou te falar, essa história é bem ruim, cara. Péssima. Ela péssima. É muito ruim, muito péssima. ruim. E a gente vai concordar de novo agora, mas é Jim Lee da primeira à última parte.
página. A arte é maravilhosa. Pô, tem uma gráfica nova muito famosa chamada Asilo Arkham, que tem uma arte também espetacular, pintada, e falam da loucura e tal também. É bem interessante. Então Batman em termos de história e quadrinho tem muita coisa legal pros ouvintes lerem. Guga, sua dica. A minha dica, eu vou indicar também uma revista do Batman. Eu não sei em português qual é o nome dela, mas em inglês chama-se Destroyer. É uma edição do Batman de 1992. Então se você é arquiteto, leia, porque tem lá não quero dar um spoiler porque eu tô indicando aqui a leitura, mas o vilão que o Batman enfrenta nessa história tem bastante coisa a ver com arquitetura e com Gotham. Então a minha dica vai ser Batman Destroyer de 1992. O roteiro é de quem, Gustavo? Alan Grant desenha, eu não lembro de quem é o roteiro. Deixa eu ver aqui enquanto vocês estão conversando. Tá. Lili, sua dica tá aí? Bom, minha dica vai ser, em função aí do Dia da Mulher, que aconteceu há pouco tempo, o ArcDaily fez um artigo sobre o Dia Internacional da Mulher em 2022. Aí ele fez uma pesquisa com a sua audiência global, né, assim, leitores aí do mundo inteiro, perguntando quais seriam as mulheres, assim, que seus leitores destacariam na profissão, a partir, assim, de 3 categorias, que seriam as pioneiras, as praticantes contemporâneas, assim, estabelecidas, ou seja, né, escritórios com firmas de projeto, assim, mais estabelecidas, e as acadêmicas, né, então seriam 3 campos, assim. E isso é um artigo que está lá no arcdaily.com, né, daí resultou uma lista com 25 profissionais, assim, muita gente, muitas mulheres, assim, que eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar, muita gente que eu conhecia, mas muitas que não, assim, foi muito legal, porque são trabalhos fantásticos, assim, dessas 3 áreas, né, então vale muito a pena tanto para conhecer, e quanto para ter também essa grata surpresa ali, o orgulho de ter 3 brasileiras presentes nessa lista de 25 mulheres de referência na arquitetura mundial. Todas as 3, curiosamente, estão nessa categoria de pioneiras, né, então a Rosa Grena Cleas, né, foi uma das votadas, a Lota de Macedo Soares, né, falando de arquitetura paisagista, né, planejamento urbano, o Parque no Flamengo, a Rosa Grena, né, a gente tem o cast sobre ela, né, com a Lucy Costa e tal, e a queridíssima Jo Vasconcelos, mineira, que a gente também já contemplou aqui no cast numa entrevista maravilhosa. Ela também consta nessa lista de 25 no total, né, nessas 3 categorias, tem 3 brasileiríssimas aí representando o país e as arquitetas brasileiras, então tá super legal o artigo de uma forma geral, mas eu destaco aí também o trabalho das brasileiras e a oportunidade da gente conhecer outros talentos, né, é isso, essa é a minha dica. Rafa, sua dica tá aí? A minha dica tá, assim, eu não sei se uma dica ou não dica, né, como você fala, porque assim, eu não sou especialista em quadrinhos e tal, mas eu acabei assistindo porque meu filho navegando lá viu e assim, me chamou a atenção o gráfico e tal, mas sei que a galera não gosta muito, que é o Batman Ninja, que é essa história criada lá com a pegada do Oriente e tal, de anime. Aí, Guga e Bernardo, que são especialistas em Batman, vocês viram a página dessa versão ou vocês já viram e tem alguma coisa positiva? Os desenhos são belíssimos, a animação é fantástica. Bernardo não gosta de anime. Bernardo não gosta de anime. Mas assim, eu gostei muito das armaduras, eu gostei do Robin e tal, assim. Como eu não sou fã fervoroso, assim, meu senso crítico tava modo desligado. Então, fica a dica aí pra plugar esses 2 mundos aí, da DC e dos quadrinhos do Oriente. Fica a dica aí, Batman Ninja. Vocês gostam? Vocês gostam? Pô, eu achei lindo. Percebe-se que o Rafael não é fã de Batman mesmo, né? Ó, só pra completar aqui, pô, o Denis O'Neill escreve. A gente falou dele. Denis O'Neill, grande Denis O'Neill. A gente falou dele no programa e eu tinha esquecido, Denis O'Neill. Então, garantido de ser bom. Bom, minha dica vai ser simples também. Eu comecei a ver na HBO Max a animação Justice, que é baseada num roteiro feito para um jogo, PlayStation e Xbox, e que conta a história aí se o Super-Homem, né, fosse um grande tirano. Recomendadíssimo para ver essa animação. Inclusive, essa animação é bastante gore, assim, né? Tem muito sangue, muita porrada. Bem legal de assistir. Bom, a gente vai encerrando aqui o nosso papo sobre Batman. Agradecer primeiro ao Gustavo. Gustavo, obrigado pela sua presença aqui. Mais um episódio com a gente. Pois é, eu que agradeço a gente ter pulado os filmes do Zack Snyder. Mas, obrigado. Muito bom. Verdade. Bernardo, obrigado pela sua presença aqui também. Pô, cara, valeu. Eu que agradeço aí o convite. Sempre um prazer participar aí do ArcCast e principalmente de um tema tão legal quanto esse.
Muito bom. Lili, mais um. Agradecer aí o Guga, o Bernardo, né, pelo bate-papo sempre super entusiasmado e trazendo informações que eu jamais saberia não fosse esse contato com eles. Estão complementando bem, assim, né, a minha visão do cinema, dos quadrinhos, né, assim, do contexto aqui da nossa conversa. E é isso, agradecer Rafa e Adilson, teve ótimo, e convidar a galera para assistir o filme e comentar, né, ver como é que é, como repercute essa Gotham do Matt Reeves, né, essa Gotham sombria, laranjada, difusa, né, que está sendo retratada nos cinemas esse ano. É isso. Rafa, mais um. Mais um. Obrigado, Guga, Bernardo. E realmente esquecemos Zack Snyder. Então a gente fica por aqui, a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês e até mais. Ih, tem alguém aqui querendo dar um recado. Fala aí, fala, pessoal. Epa. Pessoal! Ele lembrou do Zack Snyder. Olha, essa sala é a batalha do Miguel e a cama da mamãe. É isso aí. É isso aí, ele tá ouvindo a gente não. Não, né? tá não. Ó, da próxima vez quero ser chamado pra falar do futurismo italiano na década de 20, hein? Opa. Eu quero participar também. Santelia, quero participar. Pois é. Santelia, aquela música do Sublime. Não, mas olha só, cara, a gente agora cometeu, o Gustavo lembrou uma coisa importante. Uma das influências pra Gotham City é o trabalho do arquiteto italiano futurista Santelia, que a gente não falou, hein? Não, eu falei de futurismo, mas a gente não citou, né? A gente foi embora no... Vacilamos aí. Isso. Sim. Enfim, agora já terminou, não dá pra falar mais disso. Bota nos cortes isso. Pois é, vou botar nos cortes. Verdade.